Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí, Gálatas, capítulo 6. Eu fiquei olhando para esse texto, meu pastor, e eu falei assim, o que esse texto tem a ver com o passado, né? Verso 7. Mas ele é um texto que sempre fala muito no meu coração. É o texto que eu gosto de usar para a celebração do casamento. Há muitos textos, né? Mas esse texto é o texto que, para mim, ele é a essência do relacionamento. Ele é a essência do relacionamento. E ele começou a vir ao meu coração no momento em que o pastor mandou lá. Essa palavra está no meu coração. O que a gente pode tirar dessa palavra? O que essa palavra pode refletir, sabe, na vida de alguém que teve um passado não muito legal? Bom, o passado é um assunto que desperta sempre muitos sentimentos. Tem pessoas que elas querem viver remoendo o passado, porque o passado foi muito bom. Aí elas vivem naquilo que nós chamamos de saudosismo, né? Que também é pesado, irmãos. É pesado você olhar para trás e ver quantas coisas boas você fez no passado e que hoje você não consegue fazer. Como eu disse, para mim não é muito fácil falar de passado. Porque a minha personalidade, a minha característica, ela é uma característica de que hoje você pode me quebrar todo. E não é de agora, porque eu sou crente, não. Eu sempre fui assim. Você pode me quebrar todo, você pode fazer o que você quiser. Que amanhã eu não estou olhando para trás. Ah, pastor, você não fica com raiva, não? Todo mundo fica aborrecido. Mas eu não fico olhando para trás dizendo assim, não podia acontecer isso, não podia isso. Primeiro que eu não mendigo a aceitação de ninguém, entende? Nunca. Pastor, mas você não sofre? Sofre muito. Sofre muito porque às vezes você queria ser como o outro. De olhar para trás e falar assim, cara, eu tenho que olhar para trás para não esquecer as coisas que esse cara me fez. Porque ele vai fazer depois de novo. Não as mesmas coisas, mas ele vai fazer alguma coisa de novo. Ou não. Que ele pode ser liberto. Por quê? Porque eu não fico preso a algumas coisas do passado. Mas como eu disse, isso não é comum. Não é comum. Não é comum. Você viveu um dia após o outro, mas isso é libertador. Isso é tão profundo, gente. Presta atenção. Deus, ele queria fazer o povo aprender a confiar nele. O que Deus faz? Deus diz para o povo no deserto, olha só, eu vou dar comida para vocês, vou dar maná para vocês, o suficiente para cada dia. Não guarde para o dia seguinte. No dia seguinte terá uma nova porção. O que nós fazemos normalmente? Guardamos. Quando eles guardavam o maná para o dia seguinte, o que acontecia? O maná apodrecia, tinham que jogar fora. Eles tinham que aprender a viver dia após dia na dependência de Deus. E essa analogia, ela é a mesma para a nossa vida em relação às nossas emoções. Quem consegue viver dia após dia na dependência de Deus, dificilmente fica olhando para trás. Quem olha para trás está errado? Não, é gente. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar assim, se você olha para trás, diga-se para ela, se você olha para trás, você está revelando a sua humanidade. Porque gente é assim. Pastor, então você está dizendo que o senhor não é gente? Não. Mas a grande maioria das pessoas tendem a sempre estar olhando para trás. Porque nem sempre olhar para trás é ruim. Tanto não é ruim que o nosso próprio Deus diz o seguinte, vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Trazer à memória, trazer o quê? O passado. O presente não precisa ser trago à memória. Amém, irmãos? Não precisa trazer à memória o presente. O futuro, como é que você vai trazer? Você não sabe ainda nem o que aconteceu. Então está falando do passado. Então ele está dizendo o seguinte, nem todas as coisas do nosso passado é ruim de ser pensadas, de ser observadas, de ser analisadas. Aí Gálatas capítulo 6, verso 7 diz o seguinte, não vos enganeis, de Deus
não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Está falando de passado? Está falando de passado. Aonde está o passado nessa sentença? De Gálatas 6:7. Semeadura. A lei da semeadura, ela é severa. Eu sempre digo isso na sua aplicação. Passado é um assunto que a gente se sente desconfortável. Porque nem todos os passados são bons de ser lembrados. A ciência vai dizer, né, que você precisa ir lá no seu passado e fazer aquilo que alguns dizem que é o descarrego, o catarse. Quer enxergar onde começou os seus problemas. E aí você enxerga onde as coisas começaram a acontecer, aonde falhou, qual a figura que faltou. E você tenta ali começar a resolver os problemas, como se fosse possível. Ah, pastor, mas isso eu já consegui na terapia. Já aconteceu assim dessa forma na terapia. Saiba de uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus que eu vou lhe dizer. Eu sei que eu vou constranger você e chocar você. Não foi só o fato de você chegar lá. Foi o fato de hoje você decidir não carregar mais aquilo que te faltava lá atrás. Você entendeu isso? Ah, pastor, mas para isso eu precisei ir lá atrás. Sim, mas quantas pessoas não se lembram nem do que aconteceu? Pastor, o passado me afeta? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. O que eu vivi no meu passado me afeta? A história que você teve familiar te afeta? A história da sua relação, o início da sua relação, sabe, com a sua esposa, com o seu esposo te afetam hoje? Quais são as coisas que te afetam? Porque essa é a leitura que você precisa ter para você começar a se aliviar das cargas do passado. A primeira leitura que você precisa fazer na sua vida é: o que eu plantei no meu passado? O que eu semeei no meu passado? O que eu coloquei para a minha vida no meu passado? Então você vai dizer assim: pastor, mas eu não plantei nada. Eu fui vítima dessa história. Só que você continuou. Talvez você pegou toda aquela carga ali inconscientemente e você transformou aquela carga que não era sua em algo seu, porque aquela carga te afetou. E você vem carregando aquilo ao longo dos anos. Pastor, então eu preciso ir lá para poder mudar aquele meu passado? Não. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre um Deus que muda passados. Mas não no passado, no presente, daqui por diante. Aí nós lembramos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: me esforço para deixar as coisas que ficaram para trás. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? E avanço para aquelas que estão diante de mim. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, as coisas que te afetam não são fáceis de se livrarem delas. É difícil, mas tem um fator aí que é determinante. Que fator é esse? É o teu terapeuta? Não. Que fator é esse? É o teu pastor? Não. Que fator é esse? A tua vontade, o teu desejo de abandonar aquilo que um dia te afetou, aquilo que um dia te machucou. Quando eu digo que é um assunto bem complexo, é porque as pessoas elas gostam de remoer. Não, ele precisa pagar pelo que ele fez. Gente, tem gente com ódio carregando coisas no coração, crente, que vai para o inferno por situações que ele não tem nada a ver, que não foi ele que viveu. Você quer ver uma coisa? Vamos trazer para os nossos dias, para que você entenda o quanto profundo é isso. Nós estamos vivendo um momento difícil da humanidade. Duas guerras estão acontecendo simultaneamente e basicamente pelas mesmas razões. Vamos deixar a Ucrânia de lado e a Rússia nesse momento. Muito embora seja a mesma coisa.
Todos sabem que não havia Ucrânia e não havia Rússia. Tudo era União Soviética. Estão me acompanhando? Alguém que você sabe, né? Aquele camarada chamado Gorbachev, com um pouco mais de sanidade, resolveu acabar com aquilo que tinha. As divisões, e parece que é uma coisa, né? Parece que o do outro, o jardim do outro, sempre é melhor do que o nosso. E aí o seu Putin fala assim, não, eu quero aquela parte. Porque um dia tudo isso foi nosso. Porque a maior parte. Porque nós somos os legítimos soviéticos. Parece que são povos diferentes. Os ucranianos também são russos. E aí, o conflito mais atual, Israel e o Hamas. Você acha que vai acabar? Sabe quanto tempo tem isso? Sabe? Desde o dia que Sara botou H para fora. Você está me acompanhando? Eles vêm carregando isso. Gerações que não viveram, não participaram daquele momento, carrega até hoje. Tem um monte, desculpa que eu vou dizer, de bestalhões falando um monte de bobagem. Vai ler Bíblia, vai estudar, vai entender o que acontece. Ai, vai ali destruir tudo, o que eu vou fazer agora? Vão morrer. Vai morrer, irmãos? Ou você acha que não vai nascer, não tem um netinho de um daqueles que estão ali, que foi bombardeado, que morreu, ou o netinho daquele que foi lá no kibutz, a cabeça foi cortada do pai, sabe? Que ele vai falar assim, eu odeio os palestinos, eu odeio os israelitas. Por que você odeia? O que eles te fizeram? Não sei, mas a carga do passado, você está me acompanhando? Amém ou não amém? A carga do passado vem. Pastor, porque você está dando esses exemplos para você entender o quanto é perigoso manter cargas do passado na nossa vida. O quanto é perigoso. Você imagina a luta que o apóstolo Paulo tinha. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele não é aquele bonzinho. O passado de apóstolo Paulo é daquele homem cruel que matou, que exterminou, que arrancou a cabeça. E agora ele está chamando esse mesmo povo de minha família, meus irmãos. Entende isso? Pastor, virou a chave. Irmãos, não existe virou a chave. Não existe virou a chave para prostituta, irmãos. Que isso, pastor? Não existe virou a chave para prostituta. Você pode até acreditar que para ela virou a chave, mas no coração dela, ela olha e diz assim, quantas coisas eu fiz que eu não deveria fazer, quantos casamentos eu destruí que eu não deveria destruir, quantas coisas eu contribuí de ruim. Não existe virar a chave para o homicídio, irmãos. Meu irmão, se existisse virar a chave, Deus não seria justo. Você está me acompanhando? Pastor, o que você está dizendo que Ele não perdoa os pecados? É diferente. Perdoados estão os seus pecados. O próprio Deus disse, olha, fui eu que escolhi. Mas quem é esse homem Saulo, esse perseguidor da igreja? Ei, não faça isso, porque eu escolhi. Eu escolhi. Mas ele vivia com os assombros do passado. Por que ele vivia com os assombros do passado? Porque não é fácil, irmãos. E ele diz, olha só, eu me esforço para ir adiante. Eu me esforço para esquecer o meu passado. Eu me esforço, mas sabe, irmãos, eu imagino quando o apóstolo Paulo pegava para falar para uma plateia, sempre tinha alguém olhando para ele dizendo, será que hoje ele não vai virar a casaca e vai matar todos nós? Porque ele era um assassino de cristão. E será que o apóstolo Paulo não vivia com esse sentimento no coração? Será que todos estão percebendo que eu sou uma nova pessoa? Por isso ele vai dizer, aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque passado é coisa difícil. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso me livrar? Você pode, você vai se livrar.
A primeira coisa que você precisa fazer, olha para o seu irmão aí, você precisa reconhecer que existe algo no seu passado que te afeta. Existe algo no teu passado que te afeta? Você pode levantar a sua mão? Existe algo disso? Pode levantar, fica com medo não. Isso não é exposição não. Isso é a oportunidade de você sair daqui liberto hoje, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu vou enterrar o meu passado? Aí está o grande erro. O grande erro é a gente querer enterrar o passado. Mas um grande erro que nós cometemos como igreja é querer dizer que virou a chave, agora tudo mudou. Mudou para quem? Sabe aquela história que o senso comum nos ensina? Quem bate, quem apanha, nunca esquece. É isso que a gente está vendo lá em Israel. Que isso, pastor? Pastor, olha pastor, o senhor está contra Israel, pastor? O senhor é endemoniado desse também? Não, querido. É que Ismael e Agar é que sabe a dor que passou no deserto, abandonados. Que o próprio Deus disse, ei, há uma bênção sobre esse menino também. Você está entendendo isso? Pastor, por que você está dizendo isso? Meu irmão, porque essas coisas vão gerando na nossa vida sentimentos que nós não escolhemos. Aquilo que te afetou do seu passado, você precisa começar hoje a rejeitar, porque senão você vai replicar isso, as suas gerações vão replicar isso. Aí você diz assim, há uma maldição hereditária. Não, você está carregando coisas do seu passado. Seu pai não foi legal com você, ok, meu irmão, seja o melhor pai para os seus filhos. Você não foi um bom filho para sua mãe e para o seu pai quando você era mais jovem, ok, meu irmão, não dá para voltar atrás, consertar. Faça como o apóstolo Paulo, seja melhor, sabe, filho daqui por diante, mas eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe. Seja um bom filho em qualquer lugar que você estiver, ainda que você não tenha um pai terreno. Como, pastor? Como? Quantas pessoas aqui podem ser servidas como um filho serve a um pai? Ah, pastor, isso é reparar? Não, é entender que aquilo que me afeta precisa ser aniquilado. Você entende isso? Amém ou não amém? Os seus erros do passado, eles não podem permanecer. Não é no seu futuro não, é no seu presente, no seu hoje. Como é que você acordou hoje? Como é que foi o seu dia hoje? Tem marcas do seu passado? Ah, pastor, não sei. Sabe sim. Você sabe sim. Você sabe se você se comportou de uma forma por conta daquilo que você foi construído. Você sabe que você sabe de uma maneira por conta daquilo que aconteceu na sua vida no passado, que te afeta até hoje. Antes de conhecer Jesus, irmãos, o apóstolo Paulo era perseguidor. Depois ele dizia, eu sou prisioneiro em Cristo Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imagina alguém ouvir isso. Imagina o filho daquele, preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus, que parece que isso acontece na vida dos outros. Imagina o filho daquele que o apóstolo Paulo cortou a cabeça. Sabe, o neto daquela que o apóstolo Paulo queimou vivo. O neto daquele que o apóstolo Paulo esquartejou. Ele dizendo assim agora, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Você entende isso? Pastor, e o passado dele? Ele vem com aquela sombra. Ele vem com aquela sombra, mas ele resolveu ser bênção no seu presente e não permitir que o seu passado anule aquilo que Deus quer fazer no seu futuro. Que isso, pastor? Como eu posso fazer isso? Vou ignorar as minhas falhas? Não, você sabe que você vai carregar consequências das suas falhas. Você acha que ele não sabia que cada discurso que ele fazia, a cada sermão que ele pregava, tinha ali uma meia dúzia de 10, talvez dizendo, esse cara não é confiável. Mas quem está ciente do mal que causou, das dores que viveu, que decide viver uma nova vida, não está preocupado em ser aceito no agora. Você entende isso? Deus escolheu as coisas loucas, irmãos, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são,
para aniquilar todas aquelas que são. Esqueça o que ficou para trás. Esse esquecer, irmãos, não é eu joguei lá no canto e eu não quero saber mais não. Não é isso não. Eu não vou ficar remoendo o meu passado. Se isso me afeta, eu não vou permanecer remoendo aquilo que me afeta. Eu quero viver uma nova vida. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: tenha atitude. Abra a boca, diga assim: tenha atitude para viver uma nova vida. Fala para ele assim: não viva dependente das emoções causadas pelo seu passado. Você já viu aquele tipo de gente que faz questão de te pôr para baixo? Você está muito feliz e vem alguém, olha só, eu sei que você fez no verão passado. Jovens sofrem muito isso, porque a igreja, né, condena toda a atitude de um jovem como se nunca fosse jovem na vida, né? Como se nunca tivesse tido nenhuma atitude, não, mas tem que ter santidade. Tem, irmãos. Mas a sua santidade foi construída assim? Foi? Você não errou não, né? Santo, vou te dar logo o recado. Se você está aqui, é porque está tudo errado na tua vida. Se você tivesse perfeito estado, tu já estava no céu. A primeira leitura que a gente precisa fazer é o seguinte: antes de falar qualquer coisa, não precisa tirar, sabe, a trave dos seus olhos não, porque você deve ter alguns postes. Mas não precisa tirar não. Olha no espelho. Fala, ah. Se tu ouviu o ah, tu fala, hoje eu não vou falar nada do pecado de ninguém, porque eu ainda devo ter alguns que Deus quer cuidar. Você está entendendo isso? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque os sentimentos do passado provocam emoções que nos tornam dependentes, presos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quer vencer o seu passado? Fala para ele assim: quer aliviar as cargas do seu passado? Quer jogar fora? Fala para ele assim: vença, diga, vença a incerteza. Pastor, como é isso? O nosso passado faz a gente achar que tudo que está dando errado hoje é por conta daquilo que nós plantamos lá atrás. E o diabo gosta que você pense assim. Que ele fala assim, facinho de enganar ele. Facinho de enganar ela. O teu Deus diz assim: eu pego os teus pecados, lanço no mar do esquecimento. A tua mente, a tua memória diz assim: eu estou passando o que eu estou passando hoje, porque o crente diz que você está na moenda. Como se Deus, presta atenção, irmão, como se Deus fosse vingativo, né? Como se Deus castigasse. Olha como que a gente muda a figura paterna de Deus por conta de assuntos mal resolvidos no nosso passado. Vença as incertezas. O seu hoje não está acontecendo da maneira como você pensou, porque só foi a maneira que você pensou, não foi a maneira de Deus. E aceita isso. Deixa de ser inseguro. Deixa de ser insegura. Mas eu vou lá, eu vou falar, o que eles vão pensar? Você imagina se o apóstolo Paulo pensasse dessa maneira? Irmãos, ele foi a voz levantada para falar com os gentios. Então você imagina, ele foi falar para Roma. A motivação do apóstolo Paulo descer para falar em Roma, quando ele estava sendo preso, quando ele estava ali preso, naquele navio, é porque ele sabia que era a única forma que ele está diante do imperador. Eu imagino, irmãos, quando ele entrou, o imperador deve ter dito: esse é o homem mais famoso que eu conheço, porque esse cara fez as coisas que eu queria fazer. Ele matou os cristãos, ele fez tudo o que eu esperava fazer. Gente, Roma é marcada, preste atenção, por se divertir com a morte dos cristãos. Era um grande espetáculo pôr o homem, a mulher, o crente ali, aquele que era servo de Deus, o cristão, numa arena e soltar animais para que os animais tragassem, e ali a plateia ficar sorrindo, batendo palma. Agora esse cara, que talvez foi um dos que idealizou, pastor, está isso aonde? Não sei, não está em lugar nenhum. Estou pensando aqui.
Apóstolo Paulo tinha um requinte de crueldade. Ele não era um qualquer. Tanto que não era um qualquer que Ananias se recusa. Precisa o próprio Deus intervir. Mas agora ele está com autoridade diante de Roma. Por quê? Porque era o apóstolo Paulo. Porque alguém que decidiu não permitir que a insegurança tomasse conta da vida dele, por conta da história do seu passado. Aí, a Bíblia vai dizer que no lugar que você foi mais ferido, é o lugar que você vai ser mais usado. Por quê? A Bíblia diz que aonde habitou a vergonha, haverá dupla honra. Por quê? Ele diz, aonde habitou o pecado, vai superabundar a graça. Por quê? Porque as nossas cargas do passado afetam a nossa vida, geram insegurança, incerteza. Como eu posso me aliviar do passado? Olhando o passado, não, deixando de ser inseguro hoje, no presente. Quantas coisas Deus falou para você e você teve medo de abrir a boca, porque o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? Nós temos orado aqui nesse lugar e pessoas têm sido curadas, mas veja as pessoas com medo. Ah, pastor, mas se Deus não curar, Deus não quis curar, irmão. Não é sobre mim, irmãos, não é sobre você, é sobre Ele. Ele é o Senhor. Ele deixa de ser Senhor? Não. Ele perdeu a sua majestade? Não. Ele perdeu a sua soberania? Não. Ele não é mais o caminho? Não, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quem está perdendo somos nós, que continuamos inseguros, com muitas incertezas. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: quer mais um segredo para aliviar as cargas do passado? Diga assim para ele: não centre mais em você as decisões da sua vida. Quando nós centramos as decisões da nossa vida apenas naquilo que nós pensamos, nós revelamos a insegurança do nosso passado e os medos que nós ainda carregamos. Você está entendendo isso? Se você é aquele cara que tem condição, que tem, sabe, habilidades para dividir o que você pensa, o que você sabe, o que você conhece, se você pode ouvir, você sempre será diferente. Essa é uma característica de pessoas que trazem rusgas do passado. Ela sempre é só o que ela pensa. Olha, isso é tão interessante, porque em algum momento as pessoas confundem isso com narcisismo. Porque quando você não tem os seus assuntos bem resolvidos, você tem medo de que alguém se aproxime. E esse medo, você diz assim: pastor, eu não tenho esse medo. Ele é involuntário. Já disse aqui diversas vezes, vou te dizer isso novamente. E que você nunca mais esqueça isso. Você foi preparado para a autodefesa. Deus te criou com habilidades, presta atenção, de autodefesa. Então todas as vezes que o seu organismo, o seu cérebro, a sua mente, ela percebe que você vai entrar numa situação desconfortável, ela liga o modo de segurança. Sabe o computador? Está entrando um vírus, ele liga o modo de segurança, ele liga o modo de segurança. E você por si só, você já se protege, você se defende. Mas você ataca? Não. Normalmente você se defende. E a sua defesa é o quê? Um ataque. Não é o que a cobra faz? Ah, pastor, a cobra é peçonhenta. Olha, pastor, a cobra estava lá no Éden. Olha, pastor, a cobra falou com a Eva. Pastor, a cobra é do diabo. Ah, pastor, não, meu irmão, a cobra é de Deus também, irmão. Pronto, agora você vai falar que eu sou do diabo de verdade. O pastor agora falou que a cobra é de Deus. Tudo é criação de Deus. O que ela faz? Ela se sente acuada, então ela percebe o ambiente antes que as pessoas percebam. Então ela se prepara para se proteger. Então ela dá o bote, ela morde e corre. As mais venenosas, ela morde e corre. As que não têm veneno, elas tentam prender aquilo que para ela é uma ameaça. Pastor, e na nossa vida?
existem situações que para a gente é uma ameaça. E a gente reage dessa forma. Por quê? Porque nós vamos trazendo tudo isso para dentro da nossa vida. Como eu vou viver? Como será? Como serão os meus filhos? Você já viu que tem gente, e eu já fui assim, que está preocupado com o futuro? Como é que vai ser? Como é que será? Deixa eles aprender. Deixa eles quebrarem a cara. Deixa eles verem que não é fácil. Não te ouve? Deixa eles verem que não é fácil. Tem um caminho. Mas é engraçado, né? Porque nós queremos que eles nos ouçam. Mas nós ouvimos alguém quando tínhamos a idade deles? Você vai dizer assim: ah, pastor, eu ouvia meu pai e minha mãe. Ah, tu é o santo. Tu é o santo. É o santo. Você nunca falou que ia para o colégio e foi para o shopping. Você nunca falou que ia para o colégio e ficou jogando totó. Você nunca falou que ia para o colégio, menino, estava só o vento bom, né? Soltando pipa. Chegou em casa com o olho vermelho, a cara toda inchada, todo suado, falou para sua mãe que você estava jogando bola no colégio. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, você que está nos assistindo também, escute uma coisa, comece a perceber como você se movimenta. Se você centraliza tudo, perceba que tem muita coisa do seu passado que está fazendo com que você tome essas atitudes. Como você pode se aliviar? Seja capaz, escuta isso, de dizer não. Não quero. Eu não quero mais viver isso. Tem gente que você fala assim: por que você está nesse relacionamento? Não sei. Por que você não acaba? Não sei. Você não consegue nem dizer não. Está sofrendo, não consegue nem dizer não. Tem pessoas dentro da igreja sendo oprimidas. Oprimidas. Isso não é só do lado de fora não, irmãos. Oprimidas psicologicamente dentro da igreja. Que qualquer um for na delegacia da parte está preso. Está presa. Isso não acontece só com homem não, com mulher também. E tu pergunta: você não está vendo? Tô. Por que você não toma uma decisão? Não sei. Dizer não, irmãos, é uma habilidade de grandes, sabia? Tem um momento que você precisa dizer não para o seu filho, para você ensinar ele limites. Tem um momento que você precisa dizer não para você ensinar para você mesmo que você tem valor. Você está entendendo isso? Tem hora que você tem que se olhar no espelho e dizer assim: eu não me permito mais viver essas coisas. Eu não me permito mais passar um ano. Será que você vai entrar agora, 2024, vivendo as mesmas coisas? Quando você diz não, você produz equilíbrio. Sabe por que muitos não conseguem dizer não? Que carrega muita coisa do passado. Eu imagino o apóstolo Paulo, alguém convidando o apóstolo Paulo: apóstolo, eu acho que você precisa ir lá agora em Tiatira. O apóstolo talvez dizer assim: eu acabei de chegar de lá. Então, mas eu acho que você precisa ir lá, porque lá tem um irmão que está precisando de uma palavra. Você imaginou o embaraço que ele se colocava? Por quê, pastor? Porque se ele dissesse não, o que eles iam dizer? Ah, tá vendo como ele não é um bom homem? Então imagina o que pensaram dele quando ele disse: Alexandre Latrueiro precisa ser entregue na mão do diabo, presta atenção, a fim de que a sua alma seja salva. Ah, tá aí, revelou, ele é o demônio. Tá vendo, caiu a máscara. Se fosse o nosso dia de hoje, ia estar cancelado, né? Iam cancelaram o maior profeta depois de Jesus na terra. Você imaginou? Iam cancelar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo diz assim: ei, não toque nele. Alexandre Latrueiro precisa ser entregue na mão do diabo. Foi isso que ele falou. Mas esse mesmo apóstolo Paulo agora fala para Timóteo assim: ei, Timóteo, sabe aquele moço que nos foi pesado no passado? Sei. Então, eu estou te enviando ele agora, porque agora ele é necessário do seu lado. Ele mudou.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Meu irmão, em nome de Jesus, existe um momento que você tem que dizer não. Líderes de ministério, gestores aqui, pessoas que talvez estejam me ouvindo, que têm a sua empresa, têm o seu negócio, tem hora que você tem que pegar o seu melhor funcionário, aquele que você fala assim, esse é o meu melhor funcionário, mas ele é o teu melhor funcionário só para você, e para todo o resto ele não é. Ele tem o teu coração, mas faz o seu rebanho perder. E dizer para ele, chega, não tem mais o que fazer com você. Vai embora. Senta no banco. Não posso fazer mais nada por você. Sabe o que vai acontecer com você? O que acontece com o seu pastor? Não consigo entender o que o pastor pensa. Ai, o que o pastor está pensando? Como o pastor faz isso? Está tudo bem, irmão. Ele não precisa entender. Você que precisa entender aquilo que Deus está falando com você. Você entendeu isso aí? Você captou isso? Amém ou não amém? Você pegou isso aí? Levanta a tua mão de jeito e diga assim, eu peguei. Você que precisa entender o que Deus está falando com você. Eu do lado de fora, irmão, com tudo aquilo que eu já vivi, eu vou tentar te dar palpite, vou tentar te ensinar alguma coisa. Mas aquilo que Deus falou com você é o que você tem que ficar. Mas olha só, não confunda isso com insubmissão. Porque o apóstolo Paulo nunca meteu o pé na porta de Pedro e falou assim, ei Pedro, isso aqui agora é comigo, não se meta nisso. Toda vez que tinha um embate, ele era submisso. Aprenda a dizer não. Questione as regras que você estabeleceu para você mesmo. Como é isso, pastor? Às vezes nós vemos muitas experiências, irmãos, que nós estabelecemos, que eu estou te chamando regra aqui, mas essa talvez não seja a melhor palavra, mas estabelecemos formas de nos proteger. Que formas são essas? Eu aprendi uma coisa, na vida, no mundo corporativo, com gestão de pessoas, cuidado com aquilo que você determina para fazer. Se a única motivação do seu coração é cercear a oportunidade do outro. Que é isso, pastor? Porque você pode botar o desafio mais louco do mundo, mais absurdo, e aquela pessoa está disposta a pagar. E você não vai ter alternativa que não seja colocar ele no lugar que você não queria que ele estivesse. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Isso só porque talvez você não tenha a coragem de mudar os parâmetros, as regras, ou os direcionamentos que você colocou para a sua vida, para se proteger daquela situação. Você não quer refazer a sua forma de pensar. Existe um momento que nós precisamos refazer a nossa forma de pensar, irmãos. Mudar aquilo que estabelecemos, sabe, como um parâmetro, aquilo que nós definimos como algumas regras, nós precisamos mudar. Para que você não caia em laço novamente, você vai cair em um laço diferente. Ah, porque eu vou transformar isso numa realidade palpável para você entender. Ah, porque minha mãe casou com um cara que é meu pai, que passou a vida inteira desempregado. Meu pai era meio que um parasita. Então os parâmetros que eu tenho de um relacionamento é alguém que tem uma estabilidade. Porque eu não quero viver como meu pai viveu. Você não quer viver o que seu pai viveu? Sua mãe viveu com seu pai? Não busque estabilidade no outro, mas produza a sua própria estabilidade a partir do seu hoje. Você entendeu isso? Vou trazer outra para você entender mais fácil. Ah, o pastor está fazendo isso. Olha, o pastor Ricardo está fazendo isso. Você faz o quê? Está sentado no banco reclamando só? Ou está saindo do banco, arregaçando a manga, para se aproximar e dizer assim, pastor, por que o senhor está fazendo isso? Ah, eu vou perguntar, não. Se aproximar para entender se eu posso fazer diferente. Tem gente que tem solução para tudo.
Não faz assim, faz assado, vai fazer assim, não, porque eu sei fazer. Porque vai fazer. Quantos botam a mão para fazer? Pastor, o que tem isso com o meu passado? O seu passado te torna muito pequeno no seu presente, enquanto você não entender que você precisa refazer a sua forma de pensar, que as regras do seu passado, elas não pertencem mais ao seu dia de hoje. Você está me acompanhando? Está muito confuso, irmão? Está muito confuso? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, tem coisas que não valem a pena. Tem brigas que não valem a pena. Escolha as suas brigas. Escolha as suas batalhas. Ah, pastor, mas eu sofri muito, porque os meus pais, porque sabe, pastor, a minha antiga igreja. Meu irmão, você está hoje num lugar que Deus está cuidando de você. Você está hoje nesse lugar porque Deus te trouxe esse lugar. O que passou no passado? Ai, estou ferido por conta do ministério. Meu irmão, abre o teu coração e fala para ele assim: o buraco está aqui, deita azeite, porque eu quero daqui para frente viver diferente. Você entendeu? Ah, mas quem me machucou? Quem te machucou, irmão? Plantou. Lembra do Gálatas 6? Vai colher. E você vai continuar querendo colher aquilo que alguém plantou um dia? Mas quem fez isso? Cara, deixa que ele colha. Ah, mas eu não posso. Isso não pode ficar assim. Pode, irmão. Já está assim. O que não pode é você perder tempo. Sabe por quê? Está respirando? Está respirando? Dá uma aspirada fundo aí. Dá para fazer isso? Dá para isso? Dá? Está vivo, né? Dá glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus, porque Deus está te dando a oportunidade, uma nova chance de viver coisas novas. O que te fizeram no passado não matou você, Ele cuidou de você até agora e Ele vai cuidar do seu futuro. É assim que a gente vai jogando as cargas fora. Bom seria se eu conseguisse pegar as coisas do meu passado, meu pastor, e começar a jogar fora. Mas eu não consigo nem tirar gente do meu passado. Eu tenho gente que me para e ri, sorri, né? Fala comigo. A última agora fui no encontro lá no Congresso de Mulheres, mas eu sou também, né, daqueles. Aí meio que se escondeu, eu falei: oi! Pastor, tu é falso? Eu falei: não, eu sou livre. Você entendeu isso? Não vou permitir que nada fique me prendendo, irmão. Ah, mas como é que tá, né? Eu sou o pastor do que é fácil, né? Eu ouço isso. E aqui estou dando nome, até da Nova Vida. Eu falo para eles: manda eles virem para cá. Manda vir para cá. Você está entendendo isso, irmão? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: diz assim para ele, essa é a chave da mudança da sua vida. Diga aí para ele assim: essa é o poder da transformação. É algo muito extraordinário, é algo muito esplêndido. Sabe o que é? Assuma a responsabilidade da sua própria vida. Pastor, estou cansado de ouvir isso. Né? Algo novo, extraordinário. Sabe por quê, meu irmão? Não existe outra razão. Não existe nada que seja capaz de mudar a sua vida que não seja você mesmo. A sua batalha está aqui, na sua mente. Se você hoje olhar e dizer assim: nunca mais eu vivo isso, não tem essa. Eu não era crente, já testemunhei isso aqui, eu não era crente. E aí, minha mãe estava lá com um buraco na perna, parecia até o túnel Rebouça. O médico dizendo que ia amputar, que já não tinha mais jeito. Nesse nível. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma das experiências mais profundas que eu vivi. Eu só não tinha ideia do que estava acontecendo. Minha mãe levantou e falou assim: eu não vou perder minha perna coisa nenhuma. Amarrou um negócio na perna e começou a fazer as coisas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Dias depois, o buraco estava fechado. O buraco estava fechado. Não era crente.
não era crente. Você não pode dizer assim, ó, foi lá um varão de fogo, né, que orou, sapateou, deu 3 cambalhotas e um golpe de Bruce Lee. Nada disso. Ela levantou e disse, eu não vou perder minha perna coisa nenhuma. Sabe o que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Quanto mais você que conhece a Deus dizer, chega, eu não vou viver mais com os assombros do meu passado. Não interessa quem meu pai foi, não interessa quem a minha mãe foi, não interessa o que fizeram comigo. Tem pessoas com relacionamentos tóxicos e elas ficam carregando isso. Pessoas que não valorizaram. Meu irmão, olha para trás e diga para ele perdeu a oportunidade. Você é uma grande bênção. Você entendeu isso? Você é uma grande bênção. Ah, pastor, mas eu não sou nem tão bom assim. Se você não se acha tão bom, meu irmão, quem vai achar? Se você olha no espelho, você se acha a cuca, né? Você vai ser a cuca. Agora, se você acorda e fala assim, ah, eu sou a narizinho. Você entendeu? Tudo vai ser diferente na sua vida. Pastor, por que isso? Porque o sobrenatural. Irmão. Irmão. Deus não faz aquilo que você pode fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quando você faz como o apóstolo Paulo, diga assim, eu prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avanço para frente. Aí Deus diz, agora é comigo. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Aí Deus diz assim, agora é comigo. Ele está assumindo a responsabilidade dele. Mas eu sei que o mar não vai se abrir, porque ele não tem força para abrir o mar. Mas eu abro o mar diante dele. Eu sei que não vai sair água da rocha, mas eu faço sair água da rocha. Eu sei que ele não pode cortar a cabeça do gigante, mas eu faço ele cortar a cabeça do gigante. Eu sei que ele não pode derrubar as muralhas, mas eu derrubo todas que estiverem diante dele. Raabe, irmãos, a prostituta, ela acolhe os espias. Pastor, que ideia foi essa de Raabe? Que ideia foi essa de Raabe? Raabe agora tem uma sacada. Raabe não é alguém desantenada. Que isso, pastor? Tem gente vivendo, parece que está no mundo da lua, irmão. O seu passado é algo tão terrível que ele não consegue perceber nada que está à frente dele. Ele só, quando você vive preso no seu passado, irmãos, você não consegue perceber o que está à tua frente. Eu fico pensando como as notícias chegaram até Raabe. Hoje não. Hoje, irmãos, qualquer coisa que acontece aqui, daqui a pouco está aí viralizando. Verdade ou mentira viraliza. Se for mentira, mais fácil ainda. For mentira, irmão, alinhou com aquilo que a gente pensa, isso rápido. Mas Raabe, ela acolhe os espias e ela não falou nada para os espias. Eu imagino que ela deve ter falado, os soldados estão vindo aí. Suba para o eirado, suba para o telhado. Subiram. Ela não disse nada para os espias. Os homens batem na porta. Tinha porta, irmão? Não havia, irmão. Havia a passagem, que nós chamamos de porta. Chegam nela. Dizem para ela assim, nós vimos alguns homens. Eles estão por aí. Ela, não estão por aqui. Eles passaram. Se vocês forem rápidos, vocês vão conseguir pegar eles ainda. Eu imagino que aqueles 2 homens lá em cima respiraram fundo, graças a Deus. E Raabe aqui embaixo, nada de graça nessa vida. Pastor, está isso na Bíblia? Segura aí que você vai entender. Eles descem. Raabe diz assim, ei, nós sabemos o que o Deus de vocês tem feito. Estão todos aqui apavorados, aterrorizados. Agora eu peço uma coisa, quando for para lá, lembra da minha família. Pastor, por que ela não disse, lembra de mim?
Porque o que Raabe queria era encerrar um plano de maldição naquele momento e dar para a família dela uma oportunidade de uma nova vida daqui por diante. Você me acompanha? Amém ou não amém? E aí, irmãos, não apenas a família dela, mas Raabe também é preservada. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É sua responsabilidade hoje aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Deus está te dando uma oportunidade agora. Você está ouvindo essa mensagem? Deus está te dando uma oportunidade agora de dizer: chega, eu preciso mudar a minha vida daqui para frente. Ah, mas eu fui um menino na fé até agora, ok, tudo bem. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não pense o que as pessoas vão pensar de você. Se preocupe com aquilo que o céu pensa a teu respeito. Você entendeu isso? Como o céu olha para você hoje e diz: eu estou te dando uma oportunidade, filho. Eu estou te dando uma oportunidade, filha. Vamos fazer o que o apóstolo Paulo fez. Eu me esforço para esquecer o meu passado, avançando para o meu futuro. Você entendeu isso? Pastor, e o meu passado? E as cargas? Tu não vai nem sentir mais. Você vai olhar para trás e você vai sorrir. Irmãos, eu dou boas gargalhadas nas batalhas que eu enfrento. Tem umas que eu falo assim: pai, essa foi assim. Eu vou escrever algumas coisas que eu vivi. Mas eu vou escrever algumas coisas e assim, eu acho que o livro que eu vou escrever, irmão, sobre as coisas que eu vivi, ele não vai ser aquele livro que assim, a Bíblia diz, né? E pela fé vai ser mais gargalhada do que tudo. Que, irmãos, cada coisa que eu vivi, cada coisa que eu vivo, sabe, Deus faz cada coisa que eu falo assim: como? Às vezes eu fico dando risadas. Porque, pastor, você acredita em tudo? Porque às vezes as pessoas olham e falam assim: é o Superman da fé, né? Irmãos, não. Tem dia que eu estou decidido a olhar para trás e ver assim: como que o Senhor fez agora? Como foi? Será que vai acontecer da mesma maneira? Como é que Deus vai fazer? Deus está enchendo o nosso coração para um lugar pelo menos 10 vezes maior do que esse. Aí eu fico pensando: como é que vai ser? Você entende isso? A responsabilidade é sua hoje. Eu quero orar com você. Você precisa entender que você tem um controle da sua vida. Tudo vai acontecer exatamente como você pensar. Ah, pastor, então é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Mas se você resolve deixar de lado aquilo que passou, a vida muda. Se você resolve dizer um não para aquilo que você insiste, tem gente que Deus já disse: ei, eu já rejeitei. Mas a gente tem a síndrome, irmãos, de Saul, né? Daqueles que estão ao redor de Saul. Mas Saul é o rei. Deus está dizendo: não, eu já rejeitei. Alguém essa semana falava comigo de Samuel, dos filhos de Samuel. Deus rejeitou, irmão. Ah, pastor, mas não tinha que ser. Tinha. Mas Deus rejeitou. Está com raiva? Briga com ele. Se tem coragem, eu não tenho. Você entendeu? Ele já rejeitou. Ah, pastor, mas olha, eu não queria que isso acontecesse na minha vida. Escuta o que eu vou te falar. Olha lá atrás. Volta lá atrás. Não para reparar erro, não. Mas veja quantas vezes Deus te mostrou que não era para você. Quantas vezes Deus usou alguém. Quantas vezes Deus sinalizou. Isso não foi só para crente, não. Quantas vezes Deus mostrou que não era. Aquela amiga que você tinha, que entrou na sua casa e roubou o coração do teu marido. Aquele amigo que você tinha, que entrou na sua vida e roubou o coração da tua esposa, da tua namorada. A responsabilidade é sua. E a semente?
é o seu passado. O que você plantou no seu passado para você começar a colher no seu futuro? Não reclame do fruto que você está colhendo hoje. Para de reclamar do fruto que você está colhendo hoje. E eu preciso terminar com Filipenses capítulo 3, verso 13. Você pode abrir sua Bíblia? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Está falando de quê, irmão? Está falando do diabo? Quem fazia circuncisão? Pois nós é que somos a circuncisão. Mudou agora a forma de pensar? Esse não é aquele que disse sou judeu. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem, irmãos? De Cristo. Pastor, o senhor disse que é só eu assumir a responsabilidade da minha vida. Sim, assuma a responsabilidade de ser um servo de Cristo. Assuma o controle da sua vida e tudo vai mudar. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, ou com a suprema promessa de Deus. Aí você ouve um monte de gente aí, né? Porque Deus vai te tirar, porque você não é cauda, você é cabeça, porque você... As pessoas conhecem mais as promessas do que o próprio Deus das promessas. Porque conhecer o Deus das promessas requer de você mudança de atitude, não é isso? Conhecer o Deus da promessa é dizer, eu não vou carregar mais o meu passado. Conhecer o Deus da promessa é dizer, não importa o que fizeram comigo, não vai continuar, daqui para frente eu encerro. Conhecer o Deus da promessa é dizer, não centralizo em mim as minhas decisões, me submeto ao meu Deus. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ah, Paulo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na onde? Na fé. Ué, pastor, por que não se baseia em Êxodo? Por que não se baseia no Pentateuco? Por que não se baseia nos livros da lei? Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu quero o poder da ressurreição, mas quero ser partícipe da sua dor e do seu sofrimento. Queremos a ressurreição, mas não queremos cruz. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo
Jesus. Olha, Paulo, você não quer ser reconhecido como pregador dos gentios? Não. Hein, Paulo, você não quer ser conhecido como o maior depois de Jesus? Não. O que eu quero é a bênção celestial. O que eu quero é estar com Ele, porque eu creio que eu posso estar com Ele. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Os resultados que são humanos, deixa para os humanos e começa a pensar em tudo aquilo que é celestial na sua vida, e naturalmente as coisas humanas vão acontecer. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Algumas pessoas levantaram as mãos nesse lugar porque disseram ter sido afetadas pelo seu passado. Carregam cargas, Pai. Seria muito fácil se nós conseguíssemos, ó Deus, olhar para a nossa vida, colocar as mãos no nosso coração, na nossa mente e arrancar, ó Deus, como se descarrega um veículo, como se descarrega, ó Deus, algo que transporta carga e colocar do lado de fora. Mas não é tão simples assim. E Tu sabes, Jesus. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida e às vezes nós não sabemos como. Sabemos que temos que fazer, mas não conseguimos fazer o que temos que fazer, porque somos, ó Deus, em alguns momentos inseguros, que as incertezas tomam conta da nossa vida. A insegurança não nos permite avançar. Mas Deus, nós queremos nos apropriar dessa palavra nessa noite, assim como o apóstolo Paulo. Nós queremos olhar, ó Deus, para frente, deixar para trás, nos esforçar para deixar para trás aquilo que, ó Deus, paralisa a nossa vida, e queremos caminhar na direção de um futuro, Deus. Mas queremos fazer isso agora. Esse é o melhor momento. Essa é a melhor hora. Não amanhã, nós queremos agora. Agora mudar aquilo que está de errado na nossa vida. Agora interromper aquilo que vem amaldiçoando, aquilo que vem assombrando a nossa história. Agora queremos, ó Deus, dar um basta em tudo aquilo que não é Teu. E de hoje em diante, queremos nos abrir, nos permitir experienciar coisas novas em Ti, Jesus. Sara os corações dos Seus filhos. Cura, ó Deus, a alma dos Seus filhos. Liberta o Teu povo, ó Deus, e dá autoridade àqueles que resolveram nessa noite assumir o controle das suas vidas. Essa é a oração que nós fazemos, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.